E aí, sabe aquela expressão terceiro mundo? A gente ouve bastante, né? Mas o que ela significa de verdade? Pois é, hoje a gente vai fundo nisso. É um termo que parece coisa do passado, mas olha, as raízes dele explicam muita coisa sobre o mundo de hoje. Então a pergunta que fica é: essa ideia de terceiro mundo ainda faz algum sentido? Para a gente conseguir responder isso, não tem jeito. A gente precisa pegar a máquina do tempo e voltar para entender de onde essa história toda saiu. Olha só nosso caminho. A gente começa vendo de onde veio o termo, depois mergulha na economia, na galera que vive nesses lugares, fala das riquezas naturais e culturais e termina vendo como a gente fala sobre tudo isso hoje em dia. Beleza, vamos começar. Para a gente sacar o conceito, a gente tem que ir direto na fonte. E a fonte, nesse caso, é aquele cenário super tenso da Guerra Fria. Então, quem inventou essa história? Foi um francês, Alfred Salvé, lá em 1952. E a ideia dele, na época, era até que bem simples. Era para dar um nome para o grupo de países que ficava meio que em cima do muro, sabe? Que não estavam nem com os Estados Unidos e o bloco capitalista, nem com a União Soviética e o bloco socialista. E aqui dá para ver direitinho como era essa divisão. De um lado, o primeiro mundo, capitalista, do outro, o segundo mundo, socialista. E aí, no meio, tinha um monte de nações que não queriam tomar partido, os chamados não alinhados, principalmente na Ásia, África e América Latina. Esse era o terceiro mundo. Ou seja, no começo, era uma classificação puramente política. Só que aí, com o passar do tempo, a coisa mudou. O termo deixou de ser só sobre política e começou a ter um peso, um peso econômico muito forte. Vamos dar uma olhada em como isso funcionava na prática. Essa lógica aqui é a do sistema centro-periferia, que pensadores como Immanuel Wallerstein e Celso Furtado analisaram muito bem. Pensa numa engrenagem. As nações da periferia vendem matéria-prima barata, tipo soja, minério de ferro, café. E aí, elas precisam comprar os produtos industrializados, que são caros, tratores, celulares. O lucro de verdade, aquele valor que a indústria adiciona, fica todo no centro. Isso acaba criando um ciclo de dependência que é, nossa, muito difícil de quebrar. E essa dependência aparece em problemas que se repetem, sabe? As economias ficam super focadas em uma ou duas coisas, como agricultura ou mineração. A desigualdade social explode. E o país fica muito vulnerável. Imagina só, se o preço do café no mercado mundial cai de uma hora para outra, pronto, a economia de um país inteiro pode ir para o buraco. É uma instabilidade que não acaba. Mas importante, isso não era um destino selado não. E a prova viva disso são os famosos tigres asiáticos. Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, eles conseguiram quebrar esse ciclo. E como fizeram isso? Bom, foi com uma estratégia muito forte de industrialização planejada pelo governo, ajuda para exportar e principalmente um investimento pesado em educação e tecnologia. Eles prepararam a galera, formaram mão de obra qualificada. Ok, vamos sair um pouco da economia e focar nas pessoas. Porque a demografia desses países também conta uma história. E que história, viu? Fascinante e bem complexa. Basicamente, 3 coisas saltam aos olhos. Primeiro, a população é muito jovem, uma galera com menos de 30 anos. Segundo, nascem muitas crianças, principalmente em lugares como a África subsaariana. E terceiro, uma urbanização assim super acelerada, um movimento gigante do campo para as cidades. E essa corrida para a cidade acabou criando as megacidades. Pense em lugares como Lagos na Nigéria, Delhi na Índia ou até São Paulo aqui no Brasil. São centros urbanos enormes que incharam muito rápido. O pessoal foi para lá buscando oportunidades que já não encontrava no campo. Só que na maioria das vezes o resultado é um crescimento meio caótico, né? Sem saneamento, transporte ou moradia para todo mundo. Porque a cidade não consegue acompanhar esse ritmo maluco. Isso nos leva a um dos maiores paradoxos, uma das maiores contradições desses lugares. Eles são riquíssimos em recursos naturais, mas essa riqueza muitas vezes não chega para a população na forma de desenvolvimento. Gente, olha só. Esses lugares abrigam alguns dos biomas mais incríveis e com maior biodiversidade do mundo inteiro. A gente está falando da floresta amazônica, das savanas africanas, das florestas do Sudeste Asiático. É um patrimônio natural que não tem preço e é importante para o planeta todo. Só que aí vem a parte triste. Muitas vezes, essa abundância toda vira o que chamam de a maldição dos recursos naturais. Parece estranho, né? Mas a riqueza que sai do chão, em vez de virar escola e hospital, acaba alimentando corrupção e até guerra. Um exemplo claro é a República Democrática do Congo.
O país tem reservas gigantes de cobalto, que é essencial para os nossos celulares. Mas a briga por esses minérios acaba financiando grupos armados, gera instabilidade, enriquece uma minoria e deixa a maior parte da população na pobreza. Mas vamos mudar de assunto e falar de um campo onde a riqueza é indiscutível e, nossa, super inspiradora: a cultura. Essas regiões são um caldeirão cultural, um mosaico de influências do mundo todo. A diversidade religiosa, por exemplo, é uma coisa de louco. Cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, tudo isso convivendo com centenas de religiões tradicionais. E ainda tem as fés sincréticas, que são aquelas que misturam tudo, tipo o candomblé, aqui no Brasil, que junta elementos de várias origens de um jeito único. E não pensem que essa força cultural é coisa do passado, hein? Muito pelo contrário. Olha só os movimentos de hoje em dia. Bollywood, lá na Índia, e Nollywood, na Nigéria. São gigantes do cinema mundial. Eles produzem filmes a rodo e exportam suas histórias para o planeta inteiro, quebrando aquela visão antiga de que a cultura só vem de um lugar. Bom, e com isso a gente chega na nossa parte final. A pergunta é, se esse termo terceiro mundo é tão complicado e, vamos combinar, meio antigo, como é que a gente se refere a esses países hoje? Pois é, a linguagem foi evoluindo. Dá para ver bem a escadinha aqui. A gente saiu de terceiro mundo, que era um termo político ou da Guerra Fria. Depois, passamos a usar países em desenvolvimento, que já focava mais na grana, na economia. E hoje em dia, um termo que está ganhando muita força é sul global. Ele traz de volta a geopolítica, mas o foco agora é outro. É nas desigualdades que marcam o mundo. Aí alguém pode perguntar, tá, mas então por que ainda é importante entender o que foi o terceiro mundo? E a resposta é simples, porque ele ajuda a gente a entender de onde vêm as desigualdades do mundo, as raízes históricas e estruturais que, infelizmente, continuam aí, firmes e fortes. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. A gente mudou os nomes, a gente usa palavras novas, mas será que aquelas velhas desigualdades, que os termos antigos tentavam descrever, será que elas mudaram tanto assim? É uma questão que com certeza vale a pena manter na cabeça.